Horóscopo para o dia 9 de setembro de 2021. Áries ou Carneiro. Querer se expandir como pessoa, em relação a conhecimentos e autoconhecimento é bastante benéfico, ampliando nossos horizontes. Se agregar de valores que nos possibilita ir além do que somos atualmente nos faz descobrir capacidades que duvidávamos. Embora nesta quinta-feira venha sentir esse desejo de romper com certos limites, mesmo assim haverá possibilidade de se restringir, acreditando que alguns caminhos são bastante grandes para você, não sendo digno deles, ou mesmo achando que são praticamente impossíveis. Difíceis poderão até ser, mas não impossíveis, e tudo isso vai depender de suas crenças. Basta lembrar de algumas façanhas que vemos outros fazerem, mas que consideramos loucura, ou que nunca conseguiríamos. A questão é que a outra pessoa é semelhante a você em vários aspectos, e uma das poucas diferenças é o fato de acreditar que consegue. E aqui elimino aquela desculpa de determinadas condições serem satisfeitas, pois há pessoas com recursos limitados que conseguem proezas maiores do que diversos ricos. Dizem que uma pessoa é do tamanho de seu próprio sonho, mas eu acrescento algo a isso, que é a determinação de transformar esse sonho em realidade, fazendo o que for possível. Afinal, se os sonhos continuarem apenas na imaginação, sem qualquer atitude prática, é nada mais que uma simples ilusão. Touro. O desejo de praticar boas ações pode parecer tocante, mas deverá tomar bastante cuidado nesta quinta-feira com as intenções da ajuda. É curioso que em 2 dias seguidos o que as cartas tratam sobre seu signo são questões envolvendo caridade. Se algo é repetido, significa que precisa de bastante atenção, e que é possível que esteja sendo ignorado. Contudo, o contexto é um pouquinho diferente. Para esse dia, poderá correr o risco de ajudar, mas não para fazer o bem ao outro, e sim para se promover, seja para ser visto como alguém de pura bondade ou mesmo que possua mais condições que outros. É o ajudar com o coração versus o ajudar com vaidade. Vivo dizendo nas leituras que cada um é responsável pelo que sente frente a situações, onde um gesto qualquer realizado por outra pessoa pode provocar reações de aprovação, reprovação ou insignificância, e isso depende apenas do próprio indivíduo. Porém, basta lembrar que a intenção de quem fez o gesto conta para o próprio, retornando efeitos ressonantes. Por isso, haja com sabedoria e seja sábio em relação a como agir, verificando se sua intenção possui a finalidade desejada por quem recebe a energia, ou se é apenas para se enaltecer, desmoralizando alguém ou ter intenção de causar inveja a outros. Se lembre que a intenção que colocar terá seus desdobramentos. Às vezes, querer ir um pouco mais além que os outros, se os fins e os meios não estiverem harmonizados, poderá criar confusões desnecessárias, e agir com simplicidade e humildade te permita que faça sua parte e tenha tranquilidade posteriormente. Gêmeos. Com sua mente que costuma se focar em diversas coisas ao mesmo tempo, é possível que venha a ficar em dúvida frente a certas situações que estejam disponíveis para você nesta quinta-feira, não sabendo por onde seguir, sejam em situações boas ou ruins. No entanto, toda essa indecisão poderá ser fruto de ansiedade, e o pior, provocada por conceitos equivocados. Talvez venha esperar mais ou algo diferente do que é a realidade, e dar uma investigada poderá acabar com toda a angústia e tomar decisões mais acertadas. Tudo bem que,
dependendo do que for, há risco de desencantamento, mas é melhor saber da realidade com antecedência do que chegar entusiasmado no momento e ver que era nada daquilo que imaginava. Com certeza, nesse caso, o efeito da desilusão costuma ser maior. Câncer ou caranguejo. Nesta quinta-feira, é possível que, por algum motivo, venha a apelar para a espiritualidade e proteção sobre algumas coisas que você acredite que poderá acontecer, se retraindo tanto para se livrar, no típico estilo de caranguejo que se esconde na toca e se fecha em sua dura carapaça. Não digo que a proteção não é válida, pois ela, ainda mais quando vem do astral elevado, é sempre bem-vinda. A questão é que poderão aparecer sinais que venham a te revelar algumas coisas interessantes, como, por exemplo, que talvez tudo o que temia não existe, ou até existe, mas mudou a trajetória e foi para bem longe. Às vezes, alimentamos bastante medo sobre algo que demonstra potencial perigo, nos fechando para tudo, e até sem coragem para abrir os olhos e ver como as coisas estão. Normalmente, demora bastante tempo, o que seria um indicador de que o monstro já sumiu, e bastaria se abrir para a realidade para perceber que tudo está na santa paz. Em outras palavras, será um dia para ter essa coragem de encarar a realidade levando em consideração o tempo que estiver esperando algo acontecer, pois a demora em te afetar poderá indicar que tudo já está resolvido, podendo voltar a sorrir novamente. Tenha em mente que, se algo for coisa do destino, ou seja, que tiver a acontecer em sua vida, não importa a quantidade de cuidados que poderá tomar, vai acontecer do mesmo jeito, e da maneira mais improvável, superando todas as suas defesas. Leão. Você poderá atrair nesta quinta-feira algumas coisas interessantes, talvez revelando algumas questões importantes a seu respeito. E nem digo apenas de coisas materiais, mas pequenos sinais referentes a temas que tenha dúvidas sobre sua capacidade, ou se é o momento adequado. Às vezes, atraímos tudo o que tenha relação a algo que tentamos evitar, não como o universo brincando com nossa cara, mas mostrando que temos todo o potencial, e mesmo que no momento falte algo, ser um indicativo de que vai atrair tudo o que é necessário para seguir em frente, desde que se dê os passos necessários. Muita de nossa incapacidade não é necessariamente real, mas sim crenças que temos sobre nós mesmos, e se refletir sobre o que chegar até você que te lembre tais situações, poderá ter noção de que provavelmente está se subestimando. Virgem. Será uma quinta-feira excelente para resolver pequenas coisas, e isso poderá ser percebido se prestar atenção em determinados sinais que muitas vezes passam batidos, às vezes apenas identificados como pequenos golpes de sorte. Muitos nem dão tanta importância, acreditando ser algo insignificante, há outros que consideram apenas obra do acaso. No entanto, há aqueles que, percebendo que as coisas estão fluindo, decidem aplicar o potencial em outras questões, tendo sucesso. Se você estiver no último grupo, e em certos casos, até esteja com receio de lidar com determinadas situações, tais eventos poderão ser bastante encorajadores, fazendo com que tenha mais determinação em enfrentar, acreditando na tendência a conseguir superar, e com ajuda extra. Libra ou Balança. Será uma quinta-feira em que você terá que tomar certo cuidado em relação aos julgamentos que fizer sobre si próprio, em especial, sua capacidade de lidar com determinadas situações. Isso porque, se comparado a outras pessoas,
Talvez você não tenha a maestria, ou ainda esteja iniciando, mas possui condições de chegar nos resultados que deseja. A questão aqui é que, infelizmente, muitos são os capazes, mas devido à forma como outros tratam, sentem vergonha da capacidade que julga precária, nem chegando a começar. Além disso, não é raro a pessoa se culpar e começar a reclamar por não estar no mesmo nível, podendo ainda evoluir para a pior versão, que é aquele que não teve capacidade de seguir adiante porque simplesmente desistiu, e faz de tudo para prejudicar aqueles que insistem em manter a chama acesa. Por outro lado, saber honrar o que está à disposição no momento e seguir seu caminho não apenas te levará ao objetivo, como também será natural que consiga melhorar cada vez mais, assim como atrair recursos melhores. Para quem já jogou jogos em que personagens evoluem, dificilmente começam em alto nível, mas vão ganhando habilidades e recursos conforme avançam. Na vida real funciona igual. Portanto, evite se comparar aos outros, e se por algum motivo amaldiçoou a si próprio por ser praticamente um iniciante ou pelas capacidades que possui, trate já de pedir desculpas e continue seu caminho em direção ao que deseja. Aceitar que possui limitações, mas que é possível avançar com elas, te trará mais paz no coração, e ainda traz a certeza de que, conforme avança, se tornará cada vez melhor, podendo ser, inclusive, até superior em qualidade em relação aos que se compara agora e se sente pequeno. Escorpião. É possível que sua quinta-feira venha a exigir um pouco de maturidade emocional. Isso porque haverá possibilidade de, por algum motivo, atrair algumas situações desagradáveis que venham a te causar frustração, e até com dedo alheio. Embora o desejo de revidar, conhecendo o autor, procure se recolher um pouco e elevar seu astral, não entrando na vibe negativa. Isso pode ser loucura, mas há uma razão. Para alguém tentar colocar outra pessoa em determinado estado, ela precisa já estar nele. A diferença é que ela, certamente, vai colher os frutos do que plantou, e revidar vai fazer com que também atraia coisas do mesmo nível, fazendo a maldade alheia valer a pena. Contudo, saber se manter tranquilo, como o astral elevado, é possível que sua serenidade te dê condições de ver situações melhores do que a que ficou para trás, e que possua capacidade de desfrutar. Por incrível que pareça, às vezes, ações que procuram nos atrapalhar, nos ajudam mais, mas só é possível perceber quando não nos rendemos às investidas alheias. Não vou dizer que é fácil, pois dependendo do que for feito, pode ser complicado de lidar. Por outro lado, se tiver força para lidar, grandes belezas podem ficar disponíveis para você, para desespero daqueles que te desejarem o mal. Sagitário. Felicidade poderá ser sua marca registrada nesta quinta-feira, sendo capaz de ser notada mesmo à distância. Quando algo é bem feito, temos o costume de dizer que o autor estava inspirado, e às vezes é até igual aos outros, mas se sente que há algo a mais naquilo. E esse será o convite para você, devendo projetar toda a sua felicidade no que fizer, pois certamente vai atrair resultados positivamente inesperados. Aliás, saber expressar tal sentimento com todo o seu coração poderá fazer com que algumas de suas vontades sejam saciadas com mais facilidade, não necessariamente na forma, mas na essência. Isso porque, às vezes, acreditamos que algo bastante complexo é o que pode nos dar o que queremos,
e são nesses momentos que temos a clareza de perceber que até coisas mais simples são capazes de oferecer em maior qualidade o que desejamos, e muitas vezes elas estão em nosso alcance. Capricórnio. Haverá certa tendência de, nesta quinta-feira, realizar julgamentos precipitados que, no mínimo, poderão causar algum embaraço. Esse signo, no zodíaco, representa a velhice, o experiente, contrapondo o oposto, Câncer ou Caranguejo, que é a criança imatura. O problema é que, por ter passado diversas experiências, ao ver algo sem atentar direito aos detalhes, acreditar que já sabe o que vai acontecer, e que por isso não é tão importante dar atenção, e as coisas tomarem rumos inesperados, entre aspas. Será questão de não subestimar o que chegar até você, principalmente situações que acredite ser tão simples que merecem ser olhadas superficialmente. Tenha em mente que cada caso é um caso, e se até agora as coisas sempre saem da mesma maneira, não significa que não há mais nada de novo a ser aprendido. Assim como um número ou um sinal diferente tem capacidade de alterar todo o resultado de uma conta, um detalhe diferente, mesmo que seja mínimo, em algo que na maior parte é igual, poderá fazer com que situações simples saiam do controle. Aquário. Seja lá qual for o problema que perceber nesta quinta-feira, de alguma forma, você terá grande capacidade de enxergar a causa. Contudo, seria interessante, antes de decidir ir até lá e agir de maneira que julga resolver, se vai valer a pena comprar a briga. Não digo que ela poderá ser grande, e que não trará frutos, mas que talvez os resultados não sejam os mais adequados, e saber observar os diversos pontos de vista te ajude a economizar energia e ter como retorno algo mais satisfatório. Por exemplo, vamos pegar o processo de reurbanização de vias. Em algum momento, boa parte das pessoas já passou pelo incômodo de ter de conviver com o barulho das máquinas, sem falar na dificuldade ou impossibilidade de utilizar o trecho da obra. Reclamar do barulho e paralisar a obra, por um lado, pode ser bom, mas por outro, a via ficar pior que antes pelo reparo não ter sido feito, ou mesmo a exigência de redução do barulho fazer com que a via fique por mais tempo indisponível pela redução do maquinário. No entanto, se deixar as coisas fluírem, tudo aquilo acaba mais rápido, além de ficar tudo melhor que antes. Determinados incômodos que surgem, muitas vezes, são apenas parte do processo para algo melhor. Peixes. Sua quinta-feira poderá ser um dia excelente para fazer reflexões sobre o rumo de sua vida. É capaz que venha a se tornar mais consciente em relação aos caminhos que tem tomado ultimamente. Alguns, felizmente, estão a atrair maravilhas. Já outros, nem tanto. E nem digo em toda a vida, podendo ir bem em algumas áreas e nem tão bem em outras. Porém, devemos nos lembrar que o desenrolar de nossa vida está diretamente relacionada ao que vibramos, ou seja, o que pensamos e o que sentimos. Se cultivamos maus pensamentos e sentimentos, é natural que atraiamos caminhos que não produzam resultados de boa qualidade. Vale lembrar também que não é somente por um curto momento do dia, como aquele que reservamos para orações e outras práticas espirituais, mas no geral. Infelizmente, muitos de nós acreditamos que pedir por uma coisa neles, mas agir o resto do dia de maneira oposta, vai fazer com que a prática espiritual dê o resultado esperado. Se ilude quem imagina que a prática espiritual dura apenas naquele momento.
prática espiritual realizamos o dia inteiro, conscientemente e inconscientemente, ou seja, absolutamente tudo o que fazemos, impactam diretamente em nossa vida. A vida é um grande ritual. Portanto, será uma boa se voltar mais para dentro e verificar o que anda a vibrar na maior parte de seus dias, se está em consonância com o que deseja ou se está seguindo o caminho oposto. Tendo consciência do que está a fazer, poderá realizar as mudanças necessárias para se alinhar a seus objetivos. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.